Bom dia a todos. Friozinho tipicamente curitibano, né? Eu, além de sentir frio, eu sinto dor, né? Porque é só pele e osso, então eu tava ali me tremelicando todo ali. Mas é isso aí. Como o Jader falou, o tema da mensagem é Feliz foi Adão que não teve sogra, né? E tem uns que ainda complementam, não teve sogra e nem caminhão, né? Então, feliz foi Adão que não teve sogra e nem caminhão. E pregar sobre sogra, sobre a família do nosso cônjuge, pregar sobre a nossa família, porque a nossa família é a família do nosso cônjuge também, né? Ela pode ser uma tarefa fácil, mas ela também pode ser uma tarefa difícil. Vai depender de como é o seu relacionamento com eles. Eu tenho o prazer de ter os meus sogros morando bem longe de mim. Não, brincadeira, pessoal, brincadeira. Meus sogros, eles são uma bênção quando eles estão dormindo. É brincadeira também. Provavelmente você já ouviu a seguinte frase: quando você casa junto com a família da pessoa. Quem aqui já ouviu essa frase? Quando você vai casar junto com a família da pessoa. E isso é uma verdade. Quando você casa, você está casando junto com a família da pessoa. Quando você casa, você ganha outra família, que é a família do seu parceiro, da sua parceira, né? do seu cônjuge. Porém, o casamento ele é um evento um pouco estranho, meio ambíguo, no sentido de que você está ganhando outra família, você está deixando a sua primeira família para constituir uma terceira família, a sua. Então esse é o casamento. E é um pouco sobre isso que eu quero, então, falar nessa manhã. A prioridade do seu casamento, da sua família, que você está constituindo, né, sobre os demais relacionamentos. Né? Como funciona esse negócio de honrar o pai e a mãe, por exemplo, depois que a gente casa? Isso continua valendo? Como é que funciona esse negócio? Então é sobre isso que nós vamos falar. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no texto de Gênesis capítulo 2. Então abra ou ligue a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 24. Então, Gênesis, capítulo 2, do versículo 21 até o versículo 24. Diz assim: Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das suas costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Até aqui. Esse é um dos textos clássicos, né, utilizados para falar sobre o casamento, para corroborar a tese de que Deus é o criador do casamento. Deus está por trás do casamento. E nesse texto aqui nós temos duas premissas que eu quero abordar com vocês. O deixar pai e mãe e o tornar-se um só. Começando por deixar pai e mãe. O que significa deixar pai e mãe? Né? Esse mesmo texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, ele vai aparecer em outros trechos da Escritura. Então, se a gente vai para os evangelhos, a gente vai ver Jesus citando esse texto lá em Mateus, capítulo 19, versículo 5, ou no evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 7 e 8, também. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo vai rememorar esse texto também. Então, tanto numa carta à igreja de Corinto, quanto numa carta à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo vai rememorar essa verdade, né, que Deus criou o casamento e que o casamento é o homem, né, se juntar com a sua esposa e agora eles são um só. Mas o que significa esse negócio de deixar pai e mãe? Será que eu devo interpretar esse texto de forma literal? Então eu abandono meu pai e minha mãe
e agora eu vou ter a minha família. Como é que funciona o honrar o pai e a mãe que aparece lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos? E aqui a gente precisa desmistificar algumas coisas. Primeiro, honrar pai e mãe é um mandamento eterno, é um mandamento atemporal. Portanto, nós sempre deveremos honrar os nossos pais, as nossas mães, aqueles que nos criaram, que cumpriram essa função em nossas vidas. Esse é um mandamento atemporal, ele sempre vai existir, independente do seu casamento, independente de você ter constituído a sua família, você deverá continuar honrando o seu pai e a sua mãe, não mudou nada. O mandamento permanece. Portanto, independente do seu casamento, você deverá continuar honrando eles. Isso é um mandamento bíblico, isso é algo saudável, isso traz harmonia social e, portanto, deve continuar existindo. Entretanto, há de se entender que quando nós casamos, nós iniciamos a nossa família. E isso faz com que essa nova família que nós estamos constituindo, ela torna-se prioridade de minha vida e os meus relacionamentos. Agora a minha família é prioridade. Nenhuma pessoa no mundo deve ser mais importante do que o seu cônjuge. Nenhuma pessoa. E aqui quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Nem o seu filho, nem as suas filhas, ninguém deve ser mais importante que o seu cônjuge. Por quê? Muitos casamentos, eles entram em colapso quando vêm os filhos, porque eles acabam se tornando a prioridade máxima daquele relacionamento e um acaba negligenciando o outro. E nós não podemos cair nessa armadilha porque os filhos, eles são uma dádiva de Deus, eles são um presente de Deus, eles têm de ser cuidados, eles têm de ser amados, protegidos, e eles vão ser priorizados em vários momentos do relacionamento e não há problema nisso, né? O problema é que isso não deve perdurar para sempre. Os nossos filhos, eles não são criados para nós. Eu não sou pai ainda, né? Pretendo ter pelo menos uns 12, 13 mais ou menos. Mas quando eu for pai, eu não posso criar os meus filhos para mim. Eu tenho que criar os meus filhos para Deus. Essa é a minha prioridade máxima. Fazer com que os meus filhos conheçam quem é Jesus Cristo e que Ele seja a prioridade máxima da vida deles. E um dia esses meus filhos, eles vão sair de casa. Essa é uma tendência natural da vida. Seja para os meus filhos saírem e constituir a família deles, seja para eles terem a carreira solo deles, enfim, essa é uma tendência da vida. E quando isso acontecer, eu posso olhar para o lado e ver um estranho, uma estranha, que eu negligenciei nesses anos de criação do meu filho, ou eu posso olhar e olhar aquele parceiro que esteve comigo durante todo esse período e que eu não negligenciei ele nesse período da paternidade e da maternidade. Portanto, nós tenhamos em mente que o nosso cônjuge, ele deve ser a prioridade máxima em nossas vidas. Ele foi a pessoa, ou ela foi a pessoa que nós escolhemos para compartilhar a vida. Para amar de modo sacrificial, de modo voluntário, assim como Cristo fez conosco. Muitos casamentos, eles colapsam, eles entram em declínio, porque outras pessoas ou outros relacionamentos são priorizados em detrimento do nosso cônjuge. E aí podem entrar amizades, pode entrar hobby, pode entrar a sua carreira profissional, enfim, várias coisas que tirem o foco do seu cônjuge, que tirem ele ser uma prioridade da sua vida. E aí você começa a priorizar outras coisas em detrimento do seu cônjuge e ele acaba se tornando apenas um apêndice, um adendo da sua vida. E esse é um erro que nós cometemos muitas vezes. Ou outro erro que nós também não podemos cometer é o da não desvinculação familiar. E o que eu quero dizer com isso? Na vida, nós temos 2 cordões que nos são cortados, cordões umbilicais. O primeiro é quando você nasce
Você nasceu lá no hospital, ou seja, lá onde você tenha nascido. E quando você nasce ali, a criança ela tinha um vínculo maternal. Ela estava ligada diretamente à mãe. E ali naquele momento, esse vínculo que era maternal, quando rompido, quando cortado, agora ele se torna universal. Então essa criança ela já não é mais presente, ligada somente à mãe, mas agora ela é do mundo. Né? E esse cordão ele foi rompido. O segundo cordão a ser cortado é no casamento. Porque quando você casa, você está dando mais um passo nesse processo de desvinculação familiar. Deixando de priorizar a sua antiga família para priorizar a nova. Só que agora, prestem muito atenção no que eu vou falar, para a gente não entrar em alguns equívocos aqui. Prestem muito bem atenção no que eu vou falar agora. Isso não significa que você vai abandonar a sua antiga família. Que você vai negligenciar a sua antiga família. Que você vai romper laços com a sua antiga família. Que você vai cortar relações com a sua antiga família. Não é essa a ideia. Lembrem que eu falei agora há pouco que o honrar o pai e a mãe permanece. É um mandamento eterno. Né? Continuem fazendo aqueles almoços de domingo, né? Isso é clássico, né? Você ia almoçar na casa dos seus pais domingo, na casa da sogra, né? Sempre pago por eles, de preferência. A sua família nunca deixará de ser a sua família. Sua família nunca deixará de ser a sua família. E você deve estar sempre disponível e disposto a passar tempo com a sua família. Com ambas as famílias, com a sua família e com a família do seu cônjuge. E esse é outro ponto muito importante aqui, porque muitas vezes nós pecamos nos excessos. Ou seja, ou a gente rompe totalmente o vínculo familiar, né? A pessoa casa e aí ela esquece, ela abandona a família dela, né? Tem muito pouco contato, às vezes quase nenhum contato com a sua família, né? Então esse é um excesso. Ou o outro excesso é aquela pessoa que continua tendo um laço, um vínculo muito próximo com a sua família, e isso acaba interferindo nas particularidades da sua nova família. Então a gente não pode cair nesses antagonismos nem de abandonar totalmente a nossa antiga família, os nossos vínculos familiares, mas também não ter uma atuação muito próxima a ponto dela interferir na minha família, na família que eu constituí, na minha nova família. Então nós precisamos cuidar das nossas famílias, de todas as famílias que nós temos. Nós não podemos deixar ninguém para trás nessa história, porque continua sendo a nossa família, mas nós temos que lembrar que nós devemos priorizar o nosso cônjuge. Ele é a nossa prioridade, ele é a nossa família. Então, o deixar pai e mãe significa que agora você tem a sua família. Há uma nova família colocada perante a sociedade, perante a igreja. E vocês irão criar a sua própria rotina, vocês irão ter os seus próprios costumes, né? Vocês têm os seus próprios costumes. E com certeza você vai carregar muita coisa da sua família. Isso não tenha dúvida nenhuma disso. E que para quem é casado, e a maioria aqui é casado, sabe disso. Que você vai carregar a sua herança familiar com você. Então esse é um ponto muito importante, que eu gostaria que nós entendêssemos. Que agora vocês são um só. Você casou, você é um só, com seu marido, com a sua esposa. Ele é a sua prioridade. E aqui entra o segundo ponto, que é o tornar-se um só. Nós não podemos dissociar o termo deixar pai e mãe com o termo tornar-se um só. Porque eles não somente estão correlacionados, como eles carregam um mesmo conceito e uma mesma ideia aqui. O casamento ele é algo tão surreal, ele é algo tão sublime, ele é um tanto quanto místico, divino, é algo feito por Deus. É algo feito por Deus. Eu lembro que uma vez eu estava numa roda de amigos e um deles ia casar.
E aí tinham outros 2 rapazes que ainda não eram casados, que têm namorada, mas ainda não eram casados. E eu lembro que eu fiquei naquela noite falando quão o casamento era bom, quanto ele era magnífico, quanto ele é algo assim surreal, que é uma experiência que você tem que viver para você saber do que se está falando. E eu lembro que aqueles 2 meninos, eles saíram daquele dia, eles falaram assim, meu Deus, eu acho que eu vou pedir minha namorada em casamento, porque se for isso verdade que você está falando, meu Deus, eu quero isso para a minha vida também. Porque o casamento ele é algo indescritível. Ele é algo que quando vivido na prática, quando vivido a essência daquilo que Deus tem para o casamento, ele é algo incrível. E a Bíblia vai dizer que essa união é como se os 2 fossem uma só carne, uma só pessoa. E aqui nós precisamos ter algo em mente. O Jader falou na semana retrasada, e ele o fez de forma brilhante, que o tornar-se um só não significa que vocês vão ser uma só pessoa, né? Em termos literais, né? Você vai continuar com as suas individualidades. Você vai continuar com as suas peculiaridades. O tornar-se um só não significa que agora você vai ser um irmão siamês, né? Do seu parceiro, da sua parceira, né? Aonde um vai, o outro vai, e vocês vão fazer tudo juntos e vocês vão ser como uma só pessoa. Mas é algo tão profundo e íntimo quanto isso. A ideia de tornar-se um só tem a ver com a ligação que você tem com o seu parceiro. Deve ser uma ligação tão íntima que parece que vocês são um só. Se você olhar no Gênesis, Deus ali no Gênesis ele é como se fosse um oleiro, ele vai modelando os seres vivos. Ele é um agricultor, né, porque ele vai plantar ali um jardim. E ali nesse jardim você tem o ser humano. E o ser humano lá na Bíblia hebraica ele vai colocar como Adão. Adão é o ser humano. E o ser humano é feito da terra. E a palavra lá da terra é Adamá. Então o Adão é feito de Adamá. Há um vínculo muito intenso e próximo do ser humano com a terra. O Adão vindo de Adamá. E aí, nós vamos para o homem e para a mulher. E a palavra para homem é ish. E aí já é uma piada pronta, né? Falou em homem, ish. Deu problema, né? A mulherada já está falando assim, é verdade, é um pouco verdade isso aí. O homem é ish. E a palavra para mulher é ishá. São palavras muito próximas. Acrescenta só um A no final da palavra. E aqui cabe um detalhe muito importante. Por que eu estou falando dessas coisas aqui? Porque antes de Ishá surgir, antes da mulher surgir, o homem era Adão. Ele era Adão. Ele não era Ish ainda. Ele só se torna homem, ele só se torna Ish quando Ishá surge. Ou seja, um homem, ele só é completo se há uma mulher do lado dele. O Ish só é completo por causa de Ishá. E Ishá só é completa por causa do Ish. Um depende do outro. Um depende do outro como se fossem um só. Vão continuar tendo as suas individualidades, vão continuar tendo as suas peculiaridades, como eu falei. É com uma mão esquerda e uma mão direita. Se você olhar uma mão esquerda e uma mão direita, a mão esquerda não é a direita, a mão direita não é a mão esquerda. Mas quando você faz isso aqui, é uma coisa só. E o casamento é assim, você tem um, você tem outro. Mas quando está junto, é como se fosse uma coisa só. Um depende do outro para ser o que é. Ou a gente poderia cristianizar um pouco esse conceito, né? Nós podemos dizer que assim como Cristo e a igreja devem ser um só, como nós vamos ter nos textos do Novo Testamento, né? A igreja entregando-se a Cristo em submissão e amor, e essa é a nossa tarefa como igreja. A nossa tarefa como igreja é se entregar a Cristo em submissão e amor a Ele, né? Porque foi isso que Cristo fez pela igreja. Cristo, Ele se entregou à sua igreja de maneira voluntariosa, de maneira amorosa, em submissão e amor mútuo, e é isso
que a igreja deve fazer com Cristo, porque Cristo fez isso com a igreja, e o casamento é a mesma coisa. É um se submetendo ao outro. É um em amor mútuo ao outro. Essa é a ideia de ser um só. Assim como Cristo é com a igreja é com Cristo, assim deve ser eu e o meu parceiro, a minha parceira. É isso que o Evangelho vai ensinar sobre o casamento e sobre essa união de ser um só. O que nós podemos concluir de tudo isso? Se Adão ele não tinha sogra, Pedro tinha. Ruth tinha, né? Tem até uma piadinha que uns fazem, que por que Pedro negou Jesus? Porque Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro, daí Pedro foi lá e negou Jesus, né? Falou, não, assim não dá, curou minha sogra, né? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos cercados de relacionamentos. Ninguém vive numa bolha. Nós estamos cercados de pessoas, nós estamos cercados de relacionamentos, nós estamos cercados de vínculos. E por conta disso, nós precisamos priorizar determinadas pessoas e determinados relacionamentos em detrimento de outros. Você não deve tratar a sua família da mesma forma como você trataria muitas vezes outra pessoa ou outro relacionamento, porque ela deve ser a prioridade na sua vida. A sua família é a sua prioridade número 1. Eu lembro certa vez que eu li um rabino que ele falou assim, a questão do nosso tempo não é separar aquilo que não é importante daquilo que é importante. A questão do nosso tempo é separar aquilo que é importante daquilo que é urgente. Certas coisas na nossa vida são urgentes. Elas estão acima das coisas importantes. E a nossa família é algo urgente. A nossa família é algo urgente. A nossa família é o nosso primeiro ministério, sempre será o nosso primeiro ministério. Eu lembro que antes de casar eu cheguei para minha esposa, para Joyce, e eu falei, você é meu primeiro ministério. O nosso casamento tem que ser um exemplo. E, portanto, você vai ser o meu primeiro ministério. Se algum dia outros relacionamentos ou outras coisas estiverem interferindo no nosso casamento, eu vou priorizar o nosso casamento, porque é isso que eu devo fazer. Eu conheço casos de pastores que pregam em retiros de família, que pregam em congressos para milhares de pessoas, falando sobre família, falando sobre casamento, e o casamento deles está destruído. Porque não priorizou a sua própria família. Porque não priorizou o seu primeiro ministério. A nossa família é o nosso primeiro ministério e a nossa família é urgente. Você tem coisas importantes para fazer, todo mundo tem, mas a sua família é urgente. A sua família é e sempre deverá vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar a sua família e depois as outras coisas. Portanto, nós devemos priorizar isso. Separar um tempo para a nossa família, separar um tempo também com as outras famílias, separar um tempo para ir na casa do sogro, da sogra, falir eles um pouco, né? Ir lá comer um churrasco, falar, vocês vão pagar, vocês vão fazer aí o churrasco, né? Passar um tempo com todas as famílias que você tem. Passar um tempo desfrutando dos relacionamentos, as amizades, os hobbies, não tem nenhum problema em fazer isso. E isso faz bem para a nossa saúde mental, isso faz bem para a gente manter uma harmonia social. Isso é importante, mas não é urgente. O que é urgente é a sua família. Então não deixe que nada, não deixe que ninguém interfira nesse núcleo. A sua família é algo intocável, a sua família deve ser algo sagrado. A base da sociedade é a família, e se você destrói a família, você destrui a base da sociedade. Portanto, priorize a sua família.
Passe tempo com a sua família. A sua família é algo urgente. Não é algo importante, é algo urgente. Priorize. Se você não tem priorizado a sua família, faça isso. Senta, reflita, ore. Não, eu preciso mudar. Se eu não estou priorizando a minha família, eu vou começar a priorizar a minha família, porque ela é prioridade, ela é urgente. Ela não pode esperar. Ela não pode esperar. Então, o meu desejo, a minha oração, é que você guarde isso no teu coração. Que você lembre de priorizar a sua família. E como eu falei, você não vai abandonar os seus pais, você não vai abandonar os seus sogros, você não vai abandonar os outros vínculos familiares que você tem. Continue esses relacionamentos, nutra esses relacionamentos. Tenha um relacionamento saudável com essas pessoas. Muita gente às vezes não tem um relacionamento saudável com o sogro, com a sogra, não tem um relacionamento às vezes saudável com o pai e com a mãe. Mas se possível, tenha paz com todos. É o que a Bíblia vai ensinar. Eu sei que às vezes é difícil ter paz com o sogro, com a sogra. Eu sei que é difícil. Mas você tem que ter. Você tem que lutar por isso. Você conhece o Evangelho. Você conhece Jesus Cristo. Então você deve lutar por essas coisas. Amém? Eu sei que eu fui breve. Lutero falava assim, levante logo, pregue logo e sente logo, né? Então, eu creio que nós entendemos essa mensagem, eu creio que eu tenho lutado para entender essa mensagem e aplicá-la na minha vida, por mais que eu esteja começando a minha vida de casado, mas eu espero que você também, vocês que têm muito mais anos de casado do que eu, já se passaram muita coisa na pele que eu ainda não passei, mas se você entender isso, ou se você tem aplicado isso na tua vida, eu acho que o papel está feito, o papel está cumprido. Sua família é algo urgente, não esqueça disso. E se você em algum momento esqueceu isso, ainda dá tempo de voltar. Né? Assim como às vezes a gente erra uma rota e o GPS recalcula a rota para você voltar para a mesma rota, a vida é a mesma coisa, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de salvar a sua família se está tendo algum problema. Ainda dá tempo de você priorizar a sua família em detrimento de outras coisas, de carreira profissional, de hobby, de relacionamentos, enfim. Amém? Quero orar ainda. Senhor Jesus, muito obrigado porque a Escritura nos ensina que você criou o casamento e o casamento é algo fantástico, é algo sobrenatural, é algo que vem do Senhor e é uma dádiva, é um presente dado pelo Senhor ao ser humano. Obrigado porque você instituiu o casamento, você instituiu a família e a família é algo sagrado, a família é algo que faz com que a existência tenha um sentido e um propósito. E Senhor, eu te agradeço porque a tua Escritura nos ensina que o casamento é essa união tão íntima, como se ambos fossem um só, e essa família deve ser priorizada. Ela é algo urgente. E a nossa família deve ser um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja, portanto, submissão mútua, amor mútuo e entrega sacrificial. E isso exige tempo, isso exige intencionalidade, isso exige sacrifício. E muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas, de situações e até mesmo de relacionamentos para que a nossa família possa ser priorizada, para que a nossa família possa ser algo que possa refletir o amor de Cristo, possa refletir o Evangelho de Cristo, possa refletir aquilo que Cristo espera da minha família, das nossas famílias, para que as nossas famílias possam ser um reflexo na sociedade do teu amor, da tua graça e da tua salvação. Mas para isso acontecer, nós precisamos passar tempo com a nossa família, nós precisamos priorizar a nossa família, para que aí sim ela possa ser um só em Cristo Jesus. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém.